não fazem essa prova. Então, esse índice ele não reflete a nossa realidade. Então, eu lanço aqui uma pergunta para reflexão. Se não temos educação básica de qualidade para as crianças típicas, como faremos para oferecê-la também aos deficientes? A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, nos diz em seu site sobre o assunto Educação para Todos que uma das suas principais responsabilidades é defender o direito de todo menino e menina, todo homem ou mulher, jovem e adulto, a ter educação de qualidade ao longo da vida, independente da definição, formal, não formal ou informal. A educação para todos no Brasil. O Brasil tem papel catalisador de promover o apoio político e financeiro para a educação entre os governos, por ser um dos países campeões da iniciativa global pela educação em primeiro lugar. Além disso, tem papel nos grandes mercados emergentes, demonstrando assim grande potencial para transformar a realidade educacional da sua população, bem como influenciar a mudança educacional de outros países e assegurar uma educação inclusiva e de qualidade para toda a vida. Lanço outra pergunta. Se o Brasil tem todo esse potencial, por que ainda se amarra a programas e métodos falidos de educação? Se uma educação inclusiva e de qualidade deve ser proporcionada a todos, dentre eles pessoas com deficiência, por que vemos tantos fora da escola e tão cedo? Definição de educação inclusiva. Educação inclusiva é aquela que compreende a educação especial dentro da escola regular e transforma a escola em um espaço para todos. Segundo Carvalho, 2005, ao refletir sobre a abrangência do sentido do significado do processo de educação inclusiva, estamos considerando a diversidade de aprendizes e seu direito à equidade. Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo a todos, inclusive pessoas em situação de deficiência e os de altas habilidades, o direito de aprender a ser e aprender a conviver. Seguindo a mesma linha de pensamento, Alves, 2002, nos diz que a educação inclusiva pressupõe a educação para todos, não só do ponto de vista de quantidade, mas do ponto de vista de qualidade. Assim sendo, a escola inclusiva deve apresentar os seguintes requisitos: apresentar meios e recursos adequados, adaptar seu currículo e seus ambientes, efetuando assim mudanças de paradigmas. Deve ser a propulsora de mudanças, a fim de promover as possibilidades e potencialidades das pessoas. Esse discurso não foi combinado com vocês, não é, Dai, não é, Nene? Agradeço as palavras de vocês. Acho que a nossa reflexão bate muito junto. Só invejei os 24 milhões, mas no resto também um pouco parecido o nosso discurso. Já para Werneck, em 2000, em perspectiva filosófica e ideológica, a inclusão é a crença que todos têm direito de participar ativamente da sociedade, contribuindo de alguma forma para o seu desenvolvimento, além de ser uma estratégia que aparece para quebrar barreiras cristalizadas em torno de grupos estigmatizados, como é o caso do autismo. No que se refere ao sistema educacional brasileiro, temos na legislação documentos legais e normativos oficiais, que vêm oferecendo as modificações para a prática inclusiva, destacando assim a Lei 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no seu capítulo 5, artigo 58, direciona e formaliza a decisão política de implementar a educação inclusiva no âmbito da educação infantil e do ensino fundamental. A resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, CNE, de 2001, institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Em seu parágrafo único, institui que os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor responsável pela educação especial, dotados de recursos humanos, materiais e financeiros, que viabilizem e deem sustentação ao processo de construção da educação inclusiva. Aqui está mais uma vez explícito o quanto gostamos de lei, tanto quanto os britânicos, mas desejamos pedir aqui que a gente não deixe essas leis só no papel. É uma luta muito grande para você conseguir sancionar uma lei. E, depois dessa luta toda, essa lei não é cumprida.
Então, por isso, eu também estou aqui hoje, para pedir o cumprimento da Lei Berenice Piana e também pedir a lei do cumprimento da Lei Distrital 4.568/11, lei denominada Fernando Cota, que é aqui do Distrito Federal e que também vai privilegiar em muitas pessoas com autismo. Dou um destaque à Lei 12.764/12, Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que em seu artigo 4º descreve: é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com TEA em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. A gente cobra muito dos governos e esquece de cobrar de nós mesmos. Nós também somos responsáveis. Segundo a especialista em educação especial, Raquel Vitorino, também coordenadora do MOAB no município de Porto Real, as propostas estabelecidas pela educação especial e educação inclusiva implicam na sua efetivação de profissionais especializados, cursos de graduação nas áreas humanas com disciplinas da grade curricular obrigatórias, referente às deficiências, e padrões mínimos de infraestrutura. A prática educacional que garanta aos deficientes a qualidade do ensino sugere parcerias com as escolas especiais e atendimento educacional especializado, que prestem apoio aos programas de inclusão. A inclusão escolar é um fator diferencial para o desenvolvimento das pessoas com transtorno de espectro autista. Contudo, experiências de sucesso no âmbito da educação ainda são pouco observadas, infelizmente, no Brasil. Partem de iniciativas individuais, méritos de diretores ou professores ou mediadores que tenham mais conhecimento e sensibilidade e abracem a causa. Como também algumas histórias de sucesso começam com a busca e luta dos pais fazendo valer direitos. Cada aluno com TEA possui formas diversas de desenvolvimento, interação e comportamentos. E para que a sua escolarização aconteça de maneira eficaz, é necessário estabelecer programas individualizados, de acordo com as especificidades e necessidades de cada um. Não podendo, por conta dessas especificidades, estabelecer regras educacionais que sejam iguais para todos os alunos com TEA. Segundo o RU 2010, da complexidade dos sujeitos resultam implicações que interferem nos resultados de um único tratamento, o que nos leva a enxergar que, para uma educação eficiente, há de se ter adequação de métodos e estratégias aplicadas a cada caso. Para Bosa, em 2000, grande parte do conhecimento sobre autismo, mais especificamente no que se refere ao campo educacional, baseia-se em fatores relacionados com os comprometimentos dos autistas e não com as possibilidades desses alunos. De acordo com Bride Fortes e Bride Filho, 2006, se observa que obstáculos referentes à inclusão educacional do aluno autista se devem ao fato de muitos profissionais temerem atuar com o sujeito autista, quer seja pelo desconhecimento da síndrome ou pela possibilidade de encararem diariamente a falta de respostas diante de uma intervenção pedagógica com esse aluno. Há um estudo também que diz que muitos dos temores dos professores são em relação à agressividade de alunos autistas. E a agressividade ela não é inerente à síndrome. Então, por aí a gente vê o desconhecimento desses profissionais que atuam na área. Uma grande parte da dificuldade dos educadores em relação aos alunos com autismo é o desconhecimento dos mesmos em relação às suas dificuldades de comunicar-se e de comportamentos que eles chamam de não adequados e que podem ser geradores de angústias e receios quanto às práticas. Quando ainda se alia a isso não desejo de se trabalhar com essa clientela, pode-se aí incendiar o estopim da frustração e do fracasso. Educar não é apenas socializar. Devemos investir na aquisição de conhecimentos acadêmicos para os autistas. Alguns pontos ainda negativos na construção do processo inclusivo que devem ser combatidos. 90% dos autistas brasileiros não possuem diagnóstico, segundo o RU 2007. Muitos dos atores envolvidos no processo educacional desconhecem a legislação nacional.
a falta de estatísticas sobre autismo no Brasil em todas as esferas, baixo número de profissionais especializados, falta de trabalho em conjunto entre escola, pais e comunidades, dificuldades de ordem operacional, pedagógica, técnica e mesmo física nas escolas, queda drástica do número de deficientes matriculados para o 2º e 3º grau, bullying, falta de investimento financeiro para proporcionar às escolas capacitações em métodos e estratégias que fundamentadamente funcionam com alunos autistas. Eu gostaria de ter chegado aqui hoje para contar sobre resultados positivos da educação inclusiva brasileira, com grandes índices de sucesso, mas, infelizmente, não é isso que temos visto no dia a dia. São muitas tentativas, mais erros que acertos, e uma enorme frustração de familiares de autistas e das próprias escolas. Ouve-se muito falar do processo de construção da educação inclusiva, num discurso bonito feito por burocratas e vazio para os pais. Nos atentemos às bases dessa construção, para que ela não despenque, levando junto as esperanças de desenvolvimento de muitos autistas. Então, como grande ponto positivo para o processo inclusivo, já que eu me obrigo a citar ao menos um, devo destacar a vontade e perseverança dos pais, por proporcionar aos filhos a educação a que eles têm direito. Se hoje estamos aqui, é por vontade e luta de pais de pessoas com deficiência, que não aceitaram permanecer segregados e sem o uso de seus direitos. Se temos uma lei nacional hoje que atende e protege os autistas, é pela luta de pais como Berenice Piana, Newton Salvador, Fernando Cota e outros tantos anônimos que nunca se deixaram abater e enfrentaram todas as instâncias para o bem dos autistas brasileiros. Para construirmos um programa inclusivo de resultados, devemos manter equipes de especialistas nas escolas, assim como psicólogos, fonos, TOs e entre outros. Estabelecer parcerias também com os profissionais que atuam com esses alunos fora das escolas. Treinamento contínuo de todos os profissionais da escola. Desenvolver trabalho conjunto com as famílias. Trabalhar com programação individualizada e currículo adaptado. Adaptar e estruturar materiais pedagógicos. Repensar os critérios avaliativos. Trabalhar com mediadores treinados e preparados e não com estagiários jovens. Não por ser jovem, mas pela falta de formação ainda. Conscientizar alunos, profissionais escolares e comunidades sobre o autismo. Mudar conceitos, crenças e ranços. A senhora Patrícia Almeida é representante da Down Syndrome International e ela nos diz que a inclusão escolar é uma questão de atitude e de vontade política. Por isso estamos aqui hoje, nessa discussão sobre a educação inclusiva, para despertarmos reflexões e cobrarmos ações dos nossos governantes e também de cada um de nós. Para termos uma educação inclusiva de resultados para os autistas, devemos, antes de tudo, buscar conhecê-los, respeitá-los como seres humanos e com potencialidade. Seus sintomas ou comportamentos não devem ser impedimentos para a convivência, participação e, principalmente, aprendizagem. Devemos olhar para eles e incentivá-los em seus projetos, ajudá-los a descobrir seus talentos. Devemos derrubar barreiras e construir pontes. Obrigada. Muito bem, doutora Cláudia Moraes. Nos fez aí elencou, vamos dizer assim, os ganhos, não é? E também as necessidades que nós ainda temos, principalmente de tirar as normas, as leis do papel, não é? E transformá-las em realidade e qualidade de vida para as pessoas com autismo e para as suas famílias. Muito obrigado, doutora Cláudia. Muito bem, eu recebo a informação aqui de alguns encaminhamentos e gostaria de dizer a todos que, após a última fala e os 10 minutos abertos para as perguntas que deverão ser por escrito, repito, não é, entregue para a nossa assessoria aqui, neste auditório, haverá um coffee break, não é, e todos estão convidados aqui, inclusive os que estão nas salas das comissões, não é, e será aqui perto, não tem exatamente local aqui, mas acho que aqui ainda no Interleges mesmo, né? Aqui do lado, isso, aqui do lado. Muito bem, então, sem mais demora,
Vamos passar agora a fala para o senhor Ronaldo Cruz, que é pai do autista Matheus, administrador de empresas, editor-chefe do periódico Tribuna do Autista e ativista da causa, que vai falar sobre o tema Educação e Cultura, o desafio de lutar e escrever sobre e para os autistas por um pai. Não é? Ronaldo representa aí o Nordeste, hoje aqui na mesa, não é? Estivemos hoje aqui com o Sul, com o Newton Salvador, e com o Sudeste, com Cláudia Moraes. Por favor, Ronaldo. Boa tarde a todos. Oi. Ok aí? Oi. Boa tarde a todos. Certo. Cumprimento o senador Romário Faria, a deputada Mara Gabrilli e os demais convidados que estão aqui, que estão nos assistindo no Brasil afora. A difícil tarefa de escrever sobre autismo nas redes sociais é porque a complexidade do autismo faz com que a gente tenha que falar de uma maneira popular. O ano passado, no Senado Federal, eu trouxe uma carta. Era uma carta que eu escrevi para meu filho Matheus e relatava desde o nascimento dele até aquela data. Hoje eu volto aqui a Brasília, não para fazer outra carta para Matheus. A carta que eu estou fazendo agora é o resumo que aconteceu na Tribuna do Autista, do que eu trago para as autoridades dos 3 poderes que nós temos: o legislativo, o judiciário e o executivo do nosso país. Então vamos lá. Ano passado, no Senado Federal, veio com muita emoção a carta que escrevi para meu filho Matheus. Naquela ocasião, falei do seu nascimento, do seu diagnóstico, da nossa luta em prol da sua inclusão integral na sociedade. Falei também do seu direito na sala de aula, do seu direito no seu tratamento, da conscientização dos brasileiros da sua síndrome. E também que é também atingida por mais de 2 milhões de brasileiros. Nesse momento, a gente fica triste. O Brasil ainda não tem conhecimento do que é a síndrome do autismo. Porque ela engloba diferentes síndromes, marcadas por perturbações de desenvolvimento neurológico com 3 características fundamentais, que podem manifestar-se em conjunto ou isoladamente, através da dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem, no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, através da dificuldade de socialização e também com padrão de comportamento restritivo e repetitivo. No Tribuna do Autista, todo dia se passa uma mensagem e se recebe outras. A troca na rede social é a irmandade entre pais e mães. Esse ano a gente lançou o Pai Sem Cor. No Brasil a gente denominou pai e mãe de autista de guerreiro e guerreira azul. E esse ano, no dia 2 de abril, eu lancei um vídeo na nossa página informando o Pai Sem Cor. O Pai Sem Cor é aquele que não participa da vida do filho autista. E por incrível que pareça, no levantamento feito ano passado, nós viemos descobrir que quase 40% de autistas são filhos de pais separados. E a carga máxima é em cima da mãe. A mãe é quem aguenta a responsabilidade, a mãe é quem tem que correr atrás da sua terapia, a mãe é quem tem que brigar para saber o seu direito, a mãe é quem tem que passar a noite acordada quando ele tem os seus momentos de sensibilidade. E por incrível que pareça, os 60% restantes com o pai em casa, quase 30% desses pais, mesmo dentro de casa, não participa da vida do filho. Autista quer participação do seu pai. Autista quer amor do seu pai. É por isso que somos chamados de guerreiros e guerreiras azuis no nosso Brasil. Brigamos 2 anos após a lei
no dia 27 de dezembro de 2012. Em 2014, sai a regulamentação. E eu queria dizer nesse dia tão importante para todos nós. O Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência não foi feliz na sua participação para montar, criar a regulamentação dessa lei. Tão simples de explicar, não é repugnância nossa, não é preconceito nosso, não é nada disso. Qualquer um cidadão brasileiro vai entender o que nós estamos falando há 2 anos. Nós não aceitamos o CAPS, porque CAPS, todo mundo sabe, é para transtorno mental e dependentes químicos e outras drogas. E a portaria é bem clara, certo? Nós queremos a 793, que é a portaria que institui, certo, o fortalecimento das pessoas, como Down, como autista, como deficiente. Essa é a portaria direcionada para se enquadrar dentro da regulamentação 12764. Mas, de uma certa forma, foi colocada por imposição. E eu disse que vinha para cá hoje para dizer que vamos continuar na luta. Vamos pedir ao Congresso Nacional que mude essa regulamentação, extraindo o CAPS, porque o CAPS no Brasil não funciona como deveria funcionar, nem para o próprio pessoal que a ela é conduzida. Lá em Natal, onde eu moro, semana retrasada, por dizermos assim, o CAPS fazia 3 meses que tinha uma bomba queimada. Isso, no mínimo, pela falta de conhecimento, é isso que a gente mais luta. No mínimo, o pessoal do setor de manutenção disse assim: é uma bomba de piscina? Deve ser para o pessoal se divertir. Não, é para fazer TO. É para fazer o tratamento do autista. Aí eu pergunto, o CAPS pode funcionar desse jeito para autista? De jeito nenhum. Nós vamos brigar por uma coisa melhor, como é que vem acontecendo lá em Itaboraí e brevemente em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que é a Clínica Escola para Autista, que a nossa amiga Berenice Piana, juntamente com pais e mães de autista e com a responsabilidade e o querer de 2 administradores públicos chamados prefeitos, fizeram. Isso é um exemplo para os demais executivos no nosso país, certo? Mas, infelizmente, como a nossa digníssima reitora do Reino Unido disse, é a questão do respeito à lei. O brasileiro precisa respeitar a lei e que ela seja sinônimo sempre de cumpra-se. Na realidade, nós sofremos pela falta do cumprimento da lei. E o que nós queremos é que essa regulamentação seja desfeita e refeita, não sei como é que vai se fazer. Isso não compete a pai e nem a mãe de autista, compete ao nosso Senado e Câmara Federal resolver. Porque as portarias ministeriais vão mostrar que existe essa irregularidade. Autista, perante a sua lei, é um deficiente. E as portarias mostram que existe um contraditório na imposição desta portaria de CAPS dentro da regulamentação da lei do autista. Para encerrar a minha palavra, para que a gente possa terminar com chave de ouro, gostaria de fazer um registro da nossa grande alegria, da nossa grande emoção de termos agora como defensor azul o senador Romário, que foi um grande atacante para aqueles que gostam de futebol, aqueles que nos defendeu brilhantemente nos gramados de futebol do nosso país e do mundo afora. E agora está defendendo bravamente a nação autista do nosso Brasil. E acreditando piamente que Papai do Céu disse, novamente, esse é o cara,
Ele é o cara mesmo que vai defender tanto os DAOs como os nossos autistas azuis do Brasil. Muito obrigado a todos, certo? E que Deus os acompanhe. Obrigado, doutor Ronaldo, editor-chefe do periódico Tribuna do Autista, né? Tribuna do Autista e ativista da causa do autismo, em Natal principalmente, e também com trabalhos em todo o Brasil, e que nos fez aí quase um apelo para que essas leis saiam do papel e que os órgãos que, de fato, devem estar em defesa das pessoas com autismo, assim atuem, não é? E com a participação, principalmente das pessoas que representam verdadeiramente esse segmento. Muito bem. Eu recebo aqui algumas perguntas e me foi solicitado que fizesse em bloco pela questão do horário. Então, vamos lá. Doutora Cláudia Moraes, por favor. São 3 perguntas e eu as farei aqui. Primeiro, é clara a importância do atendimento precoce e multiprofissional para as crianças com deficiência, mas quais são as iniciativas e propostas reais de inclusão para pessoas adultas e idosas com deficiência? Segunda, se há consenso quanto à pertinência da educação inclusiva e da necessidade de construção de uma cultura inclusiva, o que justifica a permanência de instituições segregacionistas? E terceira, quais mecanismos podem ser utilizados na prática para inibir artimanhas institucionais que impedem matrículas de pessoas com deficiência em escolas, academias e outros serviços da sociedade? Eu só quero frisar que eu não sou doutora, é uma brincadeira do Fernando. Eu sou doutora em Gabriel, tá, gente? Sou professora e pedagoga apenas, viu, seu Fernando? Porque depois as pessoas me procuram como doutora. Em relação às perguntas, eu acho assim, o que derruba preconceito, segregação, bullying, é conhecimento. A nossa formação, desde a formação básica, ainda é muito precária. A formação de professores, ela urge de uma reforma assim, drástica. Então, a gente só vai conseguir que os nossos meninos autistas, deficientes, eles tenham esse acolhimento dentro de uma escola, sem segregação, sem preconceito, formando os profissionais e este profissional formando o seu aluno. Porque quando há essa formação dentro da escola, a preocupação em que o seu estudante tenha o conhecimento, esse tipo de coisa diminui e a gente espera que ele acabe. Em relação às pessoas adultas, que ela está perguntando aqui, se tem propostas e iniciativas para ela, em relação às pessoas com deficiência, não estou muito apta para falar, porque até desconheço o trabalho, principalmente com adulto. Quando você fala em autismo em adulto, é muito complicado, porque muitas das pessoas acham até que autismo é autismo infantil, que ele cessa na infância. E os adultos, quando eles crescem, eu li uma vez que é como cair num abismo. Então, essa foi uma frase que me deixou assim extremamente alarmada. Eu tenho um adulto em casa. E o que a gente faz por essas pessoas? Infelizmente, no Brasil, se temos iniciativas em relação aos adultos, elas são raríssimas e precisam aparecer. Tá? A gente tem ainda que buscar leis e buscar maneiras de tirar essas pessoas da desmedicalização a que elas são impostas e também da segregação a que são impostas. Quando o autista no Brasil fica adulto, o que resta para ele é uma televisão, né, um sofá da sala ou um quartinho dos fundos, e a gente precisa mudar essa realidade. E ela me perguntou também sobre as artimanhas das pessoas que negam as matrículas. Gente, isso aqui só com cumprimento de lei. Percebeu artimanha, percebeu negação,
procurar Ministério Público com a lei e fazer cumprir. É o que a gente pode fazer, né? E, infelizmente, a gente aprende, assim, pelo amor ou pela dor. Muitas das pessoas aprendem mais pela dor. Enquanto não houver as punições a essas pessoas, esse sistema de educação vai continuar injusto, porque aprender pelo amor demora um pouco mais. Eu acho que é por aí, Fernando. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado. E rapidamente vou pedir para que, o tempo é muito curto, para que sejam breves nas respostas, por favor. Para o senhor Ronaldo Cruz, quais são os recursos que temos para desenvolver trabalhos científicos sobre o autismo no Brasil? Em relação à inclusão, gostaria de saber se já existe vagas em concursos públicos para autistas e também se existe uma lei para incluir em empresas privadas vagas para autistas. Por favor. Bom, em relação a recurso para quais são os recursos que temos para desenvolver trabalho científico sobre o autismo no Brasil? Nós temos um excelente brasileiro, chama-se Alisson Mootri, está nos Estados Unidos, porque no Brasil não se investe numa coisa que pode chegar ao bem. Então, gente, um alerta aos nossos governantes. Alisson Mootri é um brasileiro, está nos Estados Unidos, está à busca da cura do autismo, bem caminho andado, e simplesmente está lá, querendo ele estar aqui para defender os brasileiros, os autistas do Brasil. Em relação à questão se existe alguma vaga em concurso público para autista, bom, é a questão da lei, ela está em vigor. E em relação à questão de tipo de vaga, está incluso naquela do deficiente, né? Da lei do deficiente. É só procurar a lei do deficiente que vai se encontrar essa questão da inclusão do trabalho. Obrigado, Ronaldo. Da mesma forma, peço que sejam bastante breves em virtude do horário. Há ainda aqui mais 3 perguntas. Por favor, Newton Salvador. Alguma informação sobre a medicina brasileira em relação ao autismo? Há exageros na medicação de uma forma geral para crianças com síndromes. Qual a interferência do Estado? A interferência do Estado, ela é profundamente lamentável. O governo, com a reforma da psiquiatria, achou por bem eliminar os manicômios institucionalizados já desde o tempo do Império. O que aconteceu? A própria nação não estava preparada para receber as pessoas naquele tipo de tratamento, que vamos especificar a esquizofrenia, por exemplo, não estava preparado para isso. Criou-se, então, os CAPs. Ao se criarem os CAPs, era para dirigir o tratamento para aquelas pessoas antes em condições de tratamento manicomial. O que aconteceu? O CAPs não tem condições físicas de aportar essas pessoas e, consequentemente, se transformou num distribuidor de remédios reducionistas para que as pessoas afetadas por síndromes, esquizofrenia, alcoolismo, drogas ou outras drogadições sejam tratadas pelos CAPs e, com isso, colocaram os autistas nas mesmas condições, ou seja, querem tratar os autistas em nível manicomial nos CAPs, onde eles são exclusivamente distribuidores de remédios. Por quê? Porque lá não se investiga as causas, se trata apenas do imediatismo. E o Brasil, em qualquer condição, não está preparado para suportar o aporte dessas pessoas. Quero fazer um registro que é uma boa notícia.
A AMAR, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Resende, depois de 7 anos de luta, inaugurou o terceiro Centro Municipal de Atendimento dos Autistas da própria cidade de Resende. É uma coisa extraordinária. E daí a Marisa Siqueira, mãe de autista e presidente fundadora da AMAR, que prestigia este evento, né, nos dá essa informação muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Newton. Vamos assistir agora um pequeno vídeo de 2 minutos, que será mostrado para todos, por favor. E as perguntas que não puderam ser respondidas serão respondidas por e-mail. Muito obrigado. Você acha que o Tom é diferente de você? Sim, ele tem olho castanho e eu tenho olho azul. Ah, ele fica com a Renata na escola. Porque ele tem uma pessoa que ajuda eles e as outras pessoas ainda já conseguem ficar sozinhos. Ele usa outra rotina. Eu acho que ele tem um probleminha. Ele é grande e não sabe as coisas. Ele não tem às vezes. A gente pode ficar. Eu acho que ele não fala muito. Eu acho que ele precisa de ajuda na escola. Ele não sabe nem falar. Ele não sabe pular amarelinha. Ah, às vezes eles fazem um barulho, né? Vocês gostam de brincar com o Tom? Sim. Pega. De ler livro com ele. A gente corre atrás dele. Ele é bem rápido. O Tom, ele adora brincar de massinha, de pega-pega, de batata quente. Eu já ajudei o Tom a pular amarelinha. Às vezes eu brinco com meus amigos de dar susto. A gente fica dentro da casinha de lá e alguém traz o Tom pra casinha e eu dou um susto quando ele entra. Ele corre atrás de mim e eu corro atrás dele. Ele fica comigo, né? Eu brinco às vezes com ele no parque. E fica abraçando todo mundo. Porque ele abraça mais que a gente. Ele fica abraçando e beijando toda hora a gente. Vocês acham que ele vai aprender a fazer essas outras coisas que ele ainda não sabe? Sim. Sim, ele é meu amigo. Você acha que o Tom é diferente Muito de bem. você? Senador Romário, acabo de Sim, receber ele aqui tem olho. a informação dos diretores do Movimento Orgulho Autista Brasil, que já estão fazendo encaminhamentos aí de protocolos de intenção para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do qual o senhor é presidente, para o gabinete do senador Romário e para a Embaixada do Reino Unido no Brasil, no sentido de que essas ações continuem como esta aqui hoje e que não fique só no bater palmas e ir embora para casa, né? Então, que todos estão convidados para que as próximas ações que certamente serão feitas. E convido agora o senador Romário, que nos acolheu tão bem, todos aqui, para que faça o encerramento deste seminário. Bem, em nome do Fernando Cota, eu gostaria de agradecer a participação de todos que aqui estiveram na mesa, pelo
pelas suas exposições, pelas suas falas. Nesse caso aqui, Newton Salvador, Cláudia Moraes e Ronaldo Cruz. Gostaria de agradecer a presença de todos do Reino Unido por compartilharem com todos nós brasileiros o que realmente significa inclusão social. Realmente foi bem interessante. Eu, particularmente, aprendi bastante e eu tenho certeza que todos aqui desse auditório também. Esse evento, vocês podem ter certeza que será o primeiro de muitos que faremos aqui no Senado. Gostaria também de aproveitar a oportunidade de agradecer a todos da Interlege aqui por abrir a porta, ao secretário, em nome do meu secretário da minha Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, o Júlio, pela participação e ajuda nesse seminário, e a todos vocês. Eu, como havia falado no começo, eu tenho certeza que seria um dia de grande aprendizado, e realmente foi. Eu vejo aí pelo semblante de todos que foi de uma grande experiência, uma experiência muito positiva, tudo aquilo que a gente ouviu aqui, tudo aquilo que a gente aprendeu, e que a gente definitivamente leve isso para casa. E da minha parte, vocês podem ter certeza que eu colocarei em prática, sim, não só como presidente da comissão, não só como senador, mas também como cidadão e principalmente como pai de uma pessoa com deficiência, que é minha filhinha, minha princesa Ive, que tem a síndrome de Down, que todos vocês já devem saber. Enfim, muito obrigado pela presença e que outros grandes seminários daqui para frente possam acontecer. Obrigado. Muito obrigado, senador Romário, pai da Ive. Eu quero convidar todos agora a um coffee break aqui do lado, por favor. Vamos dirigir até lá e muito obrigado por esta tarde. Fernando, você entrega para a Evelyn, um para a Evelyn e outro para o Paulo Paim? O Paulo Paim já. Ah, sim, botou o e-mail.